Oi, estamos hoje num dia histórico e eu vou ser obrigado a ficar devendo a você uma definição, até porque eu acho que não vai ser definido hoje. Mas hoje houve uma tentativa, está havendo neste momento, nas fronteiras de Brasil e Colômbia com Venezuela, uma tentativa de entrega de caminhões com toneladas de alimentos e remédios de ajuda humanitária para os venezuelanos desesperados e famintos, enfrentando a resistência militar e louca, ensandecida do tirano Nicolás Maduro, o que sobra dos restos do chavismo na Venezuela. O presidente interino e provisório, o Juan Guaidó, foi para a Colômbia com o Iván Duque, presidente da Colômbia, o Sebastião Pinheira, presidente do Chile, o presidente do Paraguai e diplomatas brasileiros, o vice-presidente Mourão e tal. O Guaidó pregou a entrega pacífica da ajuda humanitária para salvar vidas. Quem, como eu, viu a fotografia de uma venezuelana parecendo uma moradora levada lá no Holocausto dos judeus na Alemanha nazista, nos campos de concentração, ou uma moradora da Eritreia naquela guerra, vai entender muito bem que essa ajuda é necessária. O Maduro tenta se apropriar do fato dos Estados Unidos estarem participando dessa entrega. Eu até acho que poderiam dispensar as bandeiras americanas nos caminhões, mas isso aí é o de menos. O importante é que é uma iniciativa pacífica. O Diosdado Cabello, que é o número 2 lá e é rival do Maduro, disse que se entrassem civis venezuelanos com os caminhões, eles poderiam passar pelas barreiras. Mas às 5:10 da tarde, que eu estou gravando esse vídeo até agora, não houve uma entrada pacífica e vai ter que ser pacífica. O governo brasileiro já deu, inclusive, declarações a respeito de que não vai violar a soberania da Venezuela, no que faz muito bem. Eu conheço muito bem a Venezuela. É verdade que eu estive lá ainda na época do interregno democrático entre a ditadura do Pérez Jiménez e o golpe frustrado e depois o golpe com eleição do Hugo Chávez, em que desde então passou a mandar lá um regime bolivariano, como eles falam, em homenagem a Simão de Bolívar, que é uma espécie de deus na Venezuela, porque é um venezuelano que foi o grande responsável pela independência de toda a América Espanhola, do jugo do reinado espanhol, né? Eu estive em Caracas, era um tempo de bonança, porque era o primeiro governo do Carlos Andrés Pérez, da AD. A AD era um partido social democrático, foi fundado em 1935 para resistir ao grande ditador da época, o Gomes, que foi um ditador longevo. A ditadura começou em 1908 e terminou em 1935, quando ele morreu. A AD era um partido muito elitista. Rômulo Betancourt, que foi um grande escritor venezuelano, foi presidente da Venezuela, mas o Carlos Andrés Pérez era um adeco populista. No fim descobriram que era ladrão, foi até preso. Foi presidente depois também pela segunda vez. Eu fiquei um mês na Venezuela e fiz uma entrevista com o Pérez, que foi uma entrevista histórica, porque naquele momento o Brasil enfrentava uma dificuldade diplomática com os Estados Unidos por causa do acordo nuclear com a Alemanha. E, por incrível que pareça, quando se dizia que quando o presidente americano gripava, o venezuelano espirrava, ou pegava uma pneumonia, o que é pior, né? O Pérez resolveu, não sei porquê, me dar uma entrevista apoiando o acordo nuclear Brasil-Alemanha. Isso resultou numa visita oficial do Pérez ao Brasil, a qual eu fui convidado do Pérez. Eu fui a Caracas e vim no avião com o Pérez para o Brasil. Pois bem, depois disso eu estive lá na eleição do Herrera Campins, que era da COPEI, que é o Partido Democrata Cristão. O grande chefe desse partido era o Rafael Caldeira, e a Venezuela era uma
uma mistura tão grande que o Caldeira depois seria presidente, sem partido, mas seria o presidente dos grupos radicais de esquerda. Desde essa época que eu via uma democracia funcionando para valer na Venezuela, no Brasil nós tínhamos o regime autoritário dos militares e dos tecnocratas, lá na Venezuela se avistava, era a olhos vistos, a divisão do país em dois. O país abonado por causa do petróleo, que tinha preços altos no mercado, e o país pobre, que morava nas maiores favelas do mundo, uma favela imensa que está entre o aeroporto de Maiquetía e Caracas. Caracas fica num vale, lá dentro do vale são bairros aprazíveis dos ricos, nos morros moram os pobres, como no Rio de Janeiro. Hugo Chávez, um militar que deu um golpe mal sucedido e depois deu um golpe depois da eleição e passou a governar com o seu grupo até hoje. Ele morreu em Cuba, de câncer, e o seu substituto é o Nicolás Maduro, um sujeito muito mais rústico, muito mais estúpido, até desconfio que doente mental. Ele costuma, por exemplo, conversar com o Chaves morto através de um passarinho que o visita, isso são declarações dele. E a reação do Nicolás Maduro é uma reação de doido, não recebe a ajuda internacional humanitária, primeiro insinuando que as tropas americanas iriam tentar invadir a Venezuela dentro desses caminhões que levam víveres e remédios, o que seria uma coisa muito fácil dele controlar. Era só verificar a documentação, exigir que somente venezuelanos entrassem no país. Ficou um impasse, houve essa união lá na Colômbia e o Brasil também levou caminhões com mantimentos e também medicamentos e, afinal de contas, não se cumpriu o que o Diosdado Cabello falou e também não se cumpriu a descoberta. Aliás, o Maduro poderia deixar os americanos entrarem e prendê-los lá, Era só prender todo mundo que estava no caminhão que não fosse venezuelano. Mas isso não foi feito e apareceram logo os oportunistas. Tem os Uruguai e México, que são governados por esquerdistas, aparecem com uma proposta risível de que as duas partes devem parar com isso para negociar. Acontece que, com esse movimento, para entrar a ajuda humanitária na Venezuela para matar a fome e salvar a vida dos venezuelanos, o mundo inteiro toma conhecimento da situação de miséria em que se encontram os venezuelanos pela péssima administração da economia, por um deslogado, um doidivanas. E parar isso será parar o efeito propaganda que isso pode produzir, ou seja, é claramente um socorro de última hora e muito metido correto, pacífico, que é abraçado por professores da universidade, por comentaristas na Globo News. Isso aí é tudo uma farsa. Por mim, eu não sou diplomata, o meu conhecimento da Venezuela é apenas um conhecimento de quem esteve lá umas 4 ou 5 vezes, mas eu acho que a única solução possível, depois dessa demonstração em que o Maduro isolou o povo dele, isolou o país dele do mundo, isolou o povo dele, a tal ponto que não pode receber uma ajuda humanitária, a única solução seria fazer uma eleição presidencial agora, com vigilância internacional. Cada lado apresenta seus candidatos, fazem a eleição e aí tem. Fora os Estados Unidos. Eu não colocaria os Estados Unidos nessa comissão externa, para acompanhar a lisura da eleição. Todo mundo sabe do grande conhecimento de fraude eleitoral que os venezuelanos têm, é sabido de todos. Então, mas isso não está nem em jogo ainda. Por enquanto está havendo um jogo de imagem em que o Guaidó sai claramente vencedor, embora não tenha se comprometido com eleição nenhuma, pelo menos até agora. Enquanto isso, o que é que o Maduro fez? Disse que a comida estava envenenada. Agora, você já imaginou todos os países do mundo, fora a Rússia, a Turquia e a China e a Bolívia,
tentando ajudar o povo venezuelano com comida envenenada. Só o trabalho que ia dar para envenenar essa comida. Ele já está dando notícia de gente que morreu porque comeu essa comida, quando os alimentos ainda não cruzaram a fronteira venezuelana, né? É um completo doido e não dá para... E além do mais foi dançar salsa. Eu vou lhe dizer, eu sou fã de salsa, adoro salsa, gosto da música caribenha, mas o mês que eu passei em Caracas, eu quase enlouqueço com a salsa, porque só se toca salsa dia e noite no rádio, pelo menos no tempo que eu fui, né? E ele foi dançar uma salsa, ou seja, dançou uma salsa, que é um ritmo caribenho, muito sensual, né? E muito malemolente, sobre a cabeça dos venezuelanos famintos, daqueles que ele e o regime dele transformaram em trânsfugas, tiveram que cruzar as fronteiras do Brasil e da Venezuela, quando estavam abertas, para trabalhar e alimentar a família até educar. Pois bem, além do vexame russo, chinês e turco, nós temos também o vexame da esquerda brasileira. O deputado Orlando Silva, um sujeitinho suspeito lá na Lava Jato, que é do PCdoB. Sabe o que é o PCdoB? É um partido que obedece à Albânia. A Albânia é o único caso sério de fracasso econômico na Europa. Tinha um doido lá chamado Enver Rocha, que era o líder comunista, e os comunistas do Brasil, do PCdoB, seguem como se ele fosse um verdadeiro profeta, né? Pois bem, o deputado Orlando Silva disse, o Brasil vai pagar caro por isso. Quer dizer, está torcendo pela Venezuela, não. Se torcesse pela Venezuela, queria que o Maduro caísse. Está torcendo pelo Maduro contra o Brasil. Tem gente que está lembrando uma coisa que eu acho que realmente deve ser comparado. Foi o Luiz Carlos Prestes, que quando foi perguntado numa entrevista se numa guerra entre o Brasil e a União Soviética, ele, como capitão do exército brasileiro, de que lado estaria? Ele disse que estaria do lado da União Soviética. E o Partido Comunista Brasileiro, o famoso Partidão, terminou sendo o pretexto para levá-lo para a clandestinidade na redemocratização de 46 no governo Dutra. Bom, tem um monte de panaca, de esquerdista sem o menor critério, sem juízo e, sobretudo, sem senso de valor, que está entrando nessa. Por exemplo, soltaram uma nota de solidariedade ao governo Maduro. E a senhora Gleisi Hoffmann, presidente do PT, que foi lá aplaudir a posse do Maduro eleito de forma fraudulenta, está aí também caladinha, né? A esquerda brasileira é cúmplice de Maduro e a esquerda brasileira, se consultada, se houvesse uma guerra entre a Venezuela e o Brasil, a Venezuela do Maduro e o Brasil, a esquerda toda iria apoiar e aplaudir, que ninguém é besta de ir lá lutar, né? Pegar em arma, essa esquerda que tem no Brasil hoje, não pega mais nem na faca da cozinha para cortar carne. Pois é, então é isso. Hoje é um sábado, eu queria até comentar, tem várias coisas, né? Por exemplo, Gilmar Mendes, que pede para não julgar o caso João de Deus, por ele se sentir parcial. Não pediu no caso dos parentes da mulher dele, que são sócios dos presos lá da operação lá no Rio, né? O Zé Disseu, que apela pela milésima vez aos embargos, não sei de quem, não sei das quantas, para continuar livre. Mas eu vou deixar isso tudo para amanhã, que é domingo, muito embora que eu sei que ainda amanhã eu estarei ocupando o seu tempo e o tempo deste vídeo ainda com esse rolo na Venezuela, que eu espero que aconteça o melhor para a Venezuela e para nós todos do Brasil. Eu sou solidário com a posição do governo brasileiro e até lamento a ausência do Macri e da Argentina. O Macri foi tão assertivo em relação ao Maduro quando esteve na reunião com o Bolsonaro, que eu esperava mais dele. Mas vamos ver se não vai vir alguma explicação dele. Então, o que eu tenho a lhe dizer agora, por enquanto, é direto ao assunto, em té, e só a verdade nos salvará.